Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. Eu me chamo Marcos, sou o professor Marcos Ramos. Estamos aqui para ministrar uma aula de revisão sobre o feudalismo e suas características e a crise no feudalismo. Vamos começar fazendo uma pequena análise aqui dessas imagens, Essa primeira imagem retrata um pouco da vida nos feudos, Ela retrata um pouco da vida dos feudos, e a outra é uma obra de arte também, como essa primeira, que retrata o processo de crise do feudalismo. Observando as imagens, vamos ver imagens agora mais nítidas, que deixa mais claro para a gente essas questões, quer dizer, o cotidiano dos feudos. Observe que as plantações elas são fora do castelo, Então, o senhor feudal vivia lá, o senhor dos feudos, os donos dos feudos, conhecido como os senhores feudais. Eles viviam no castelo e em volta, as terras em volta, próximas ao castelo, era onde se desenvolvia essa agricultura pelos camponeses, pelos servos camponeses. Esses terrenos eles eram doados em troca de a produção dessas terras, do que foi produzido, ela era dividida com o seu senhor, como o dono do castelo. Essa era a divisão social no feudalismo. Então, acima, no topo da pirâmide, tem o clero, que representa a igreja, representa os religiosos. No meio, nós temos a nobreza, onde se instituía, na verdade, era instituída pelos senhores feudais. E abaixo, na pirâmide, à base da pirâmide, os servos, que eram aqueles trabalhadores que vocês viram lá. Então, vamos ver essa sociedade feudal e como ela era dividida nessas três classes sociais. O clero era responsável por prezar pela espiritualidade da comunidade feudal, ou seja, responsável pela fé dessas pessoas que viviam nos feudos. A nobreza era composta pelo rei e pelos nobres, e também eram responsáveis por gerir os poderes políticos, econômicos e jurídicos. Ou seja, eles determinavam as leis e eles executavam essas leis. Eles quem? A nobreza. Os servos constituíam a maior parte da comunidade camponesa e geralmente eram trabalhadores rurais. São aqueles que vocês viram na imagem, que nós observamos, que estão aqui atrás, ou melhor, à frente, nas terras do castelo. Certo? Então, vamos ver agora as características do feudalismo. No feudalismo, a sociedade era estamental, ou seja, estanque. O que é que isso significa? Significa o seguinte: nenhum indivíduo que nascia pobre tinha alguma possibilidade de chegar a ficar rico, ou seja, ele nascia pobre, então ele morreria pobre. Não havia como um indivíduo crescer. As relações de sucerania entre os nobres. Sucerano eram os doadores de terras, e os vassalos, os beneficiados, ou seja, aqueles que recebiam essas doações. Os vassalos tinham, em troca de receber essas terras doadas, eles tinham a obrigação de ser fiel ao sucerano, apoiá-los em todos os conflitos, lutar por eles nas guerras e também a pagamento de alguns tributos. A economia baseada na agricultura de subsistência. O que é isso, professor? Agricultura de subsistência significa as plantações onde
os indivíduos, né, os agricultores, eles plantavam para o seu próprio sustento. Né? Nesse período aqui, no feudalismo, a circulação de moeda era quase que nenhuma, não circulava moeda, então as relações comerciais, ou seja, a aquisição de produtos eram feitas baseada na troca, feito por trocas, que a gente vai chamar de escambo, né? Que são as trocas de mercadorias. Então, um agricultor que plantava tomate e cebola, mas ele precisava de batata e de abóbora, ele tinha que trocar o tomate e a cebola dele por batata e abóbora com outro agricultor. Né? A Igreja Católica tinha uma forte influência. Como assim, professor? Se a gente voltar lá na pirâmide, vocês vão ver que eles estão no topo da pirâmide. Então, todas as situações que eram decididas nesse período, muitas vezes, inclusive de guerra, era decisão da Igreja Católica. Certo? Por último, os servos trabalhadores nas terras cedidas pela nobreza, e por conta disso eram obrigados a pagar impostos. Os impostos pagos pelos servos eram a captação, o imposto pago por cada membro da família. Imagine um indivíduo que tem imagine uma família grande, com 10 pessoas. Cada indivíduo pagava um imposto. O dízimo, o 10% da produção era pago à igreja. Isso aí é fora a metade que dava ao senhor feudal. Então, a parte que ficava para o servo, ele ainda tinha que dar 10% à igreja. Né? E a talha, parte da produção deveria ser entregue ao senhor feudal, o que foi dito, o que eu acabei de dizer agora, essa metade, né? A parte da produção era entregue ao senhor feudal, esse imposto se chama talha, e a banalidade, que era o pagamento que permitia a utilização de bens do feudo, ou seja, o servo utilizava os moinhos, os fornos e as estradas, e tudo isso era pago, ele tinha que pagar para poder usufruir desses bens que pertenciam ao senhor feudal. A crise no feudalismo e as principais causas. O renascimento comercial impulsionado pelas cruzadas é uma das causas, né? A partir de determinado momento, esses feudos foram virando pequenas feiras, e aí dali surgindo o comércio e a questão das cruzadas, né? Que era a defesa, a busca do domínio da Terra Santa, lá em Jerusalém, e isso também fez com que se criasse uma crise no sistema feudal, ou melhor, alimentou essa crise que já tinha sido instituída e por outras situações no sistema feudal. O aumento da circulação das moedas nas cidades, desarticulando o sistema de troca de mercadoria. Então, a partir do momento que esses feudos foram crescendo, virando pequenos comércios, né? Apareceu as moedas. Desenvolvimento do centro urbano provocado pelo êxodo rural. Então, muita gente começou a sair dos lugares mais distantes para ir se aglomerando, e aí nasceu as primeiras cidades. O surgimento da burguesia, da nova classe social, por conta desse comércio, alguns foram ficando ricos e se tornando burgueses. Né? Nasce aí a burguesia, porque eles moravam em outros locais onde se chamava burgos e por isso burguesia. O aumento dos impostos proporcionado pelo desenvolvimento comercial. Tudo isso faz parte da crise do feudalismo. Observe que a gente viu aquela imagem lá, que eram só plantações. Essa agora já tem construções. Então, tudo isso é fruto dessa crise do feudalismo que vai terminar, né? Acabando com o sistema feudal. E aí vai nascer, né, uma outra situação que é do que a gente vai conhecer como renascimento comercial. Então eu quero que vocês, no desafio dessa semana, comentem sobre o renascimento comercial e urbano na Idade Média. Não esqueçam de postar a sua resposta no portal e assistir todas as aulas. Obrigado, fique com Deus. Deus abençoe a todos.